Aleluia, louvado seja o Senhor. Não importa a circunstância, todavia nos alegraremos, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor, que é a verdadeira alegria, que é a nossa salvação, é o nosso socorro, é o nosso abrigo, é onde nós realmente podemos recorrer em todo tempo e em todo instante. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. O texto para nossa reflexão nessa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, leremos do versículo 1 até o versículo de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Quero meditar com os irmãos nesta noite a respeito do tema Nascidos em Cristo para uma nova vida. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um texto extraordinário da palavra do Senhor, querido, onde o apóstolo Paulo, de maneira sublime, traz revelações preciosas nesse texto. Deixa bem claro o que éramos antes de Cristo, o que somos em Cristo e o que seremos em Cristo Jesus. Numa exposição profunda, mas simples, onde não deixa sombra de dúvida de que se temos vida, só temos por causa da obra redentora, do amor de Deus e da ação remidora de Jesus na nossa vida. Aqueles que foram alcançados pela graça, foram libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. De acordo com a palavra de Deus, outrora estávamos mortos em ofensas ou delitos e pecados, mas fomos vivificados juntamente com Cristo, aqueles que foram alcançados por sua graça e se renderam ao senhorio de Jesus. Conforme diz o texto, o verso de número 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Então, quando falamos que os remidos, aqueles que foram alcançados, foram libertos do pecado para uma nova vida em Cristo.
Isso significa, meus irmãos, que em Cristo os pecadores são reconciliados com Deus. Pessoas de todos os povos, línguas e nações, que se dobram diante do senhorio de Cristo, reconhecendo a sua obra e o reconhecendo como Senhor e Salvador, são unidos pela cruz do próprio Cristo em comunhão com Deus. É por isso que nele, somente nele, de fato nós passamos da morte para a vida. Nós somos libertos do pecado, da região das trevas, para vivermos vida plena em Cristo Jesus. E por que é só nele? E aí Paulo, nesse texto, vai destacando algo de extrema importância que a gente precisa entender. E em primeiro lugar, é porque estávamos mortos. Mortos não reagem. Mortos não têm vontade própria. Mortos são insensíveis. Mortos não podem fazer absolutamente nada. E é dessa forma que Paulo descreve todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo. Estão mortos, assim como estávamos, mas em Cristo, Ele nos dá vida. O verso de número 1 nos diz: Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Em nenhum lugar da Bíblia, ela esconde a situação do ser humano, ou a miséria em que o ser humano se encontra no estado de morte espiritual. A palavra de Deus deixa claro que é a posição de todo homem, principalmente daqueles que não foram ainda alcançados por esta graça que traz vida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que antes estávamos, mas agora em Cristo temos vida, porque é por meio dele. Então ele deixa claro que a nossa posição antes de Cristo, ou a posição de todos aqueles que não ainda se renderam ao senhorio de Jesus, é um estado de morte nos seus próprios delitos e pecados, como diz o verso de número 1. Paulo utiliza a figura da morte para explicar a alienação completa do ser humano diante de Deus. E a necessidade da intervenção de Deus na vida do ser humano que se encontra ou que se encontrava mortos em seus delitos e pecado. Ele não usa a figura de um doente em estado grave. Ele utiliza a figura de um morto, de um cadáver, porque o pecado não deixou o homem doente, mas o pecado levou o homem à morte espiritual, pois todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos, mas o que o apóstolo Paulo vem trazer para nós é que em Cristo temos a garantia da vida. Então o nosso estado era, em primeiro lugar, estávamos mortos em nossos delitos, sem Cristo, sem amizade com Deus, mas em Cristo há a garantia de vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como conclui o verso de número 1. Esse era o nosso estado. A razão da nossa morte são os delitos, são os pecados, ou transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Por isso que o homem natural sem Cristo está morto espiritualmente, incapaz de esboçar qualquer reação para a sua própria salvação. Ele pode fazer o bem natural, como muitos fazem, sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho. Ele pode até se comprometer com obras de caridade, mas o homem é incapaz de fazer o bem espiritual que o leva a essa nova vida, a qual só encontramos e só obtemos pelos méritos de Cristo
na nossa vida. Por suas próprias forças ou por nossas próprias forças e qualidades, somos incapazes de amar aquilo que agrada a Deus em obediência à sua lei. Ou mesmo de crer em Cristo e receber a mensagem do Evangelho. Nem isso podemos, se não for pela intervenção do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E por que não podemos? Porque antes estávamos mortos. E por que o ser humano não pode? Que ainda não foi alcançado pela graça. Porque se encontra morto espiritualmente. Incapaz de esboçar qualquer vontade ou ação própria no quesito espiritual e no quesito lei e graça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, de maneira bem direta, clara, no verso 2 e 3, ele diz: andávamos, nós que fomos alcançados pela graça, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, verso de número 2, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus e nem se dobraram diante dele. Fazíamos a vontade pecaminosa da nossa carne, sem considerar qualquer limite imposto pela graça e pela lei de Deus. Nossos pensamentos eram perversos e por natureza éramos filhos da ira. Então é bom entender nesse texto de que a humanidade diz que todos somos filhos de Deus. Errado. A Bíblia diz que só são filhos de Deus aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e foram feitos filhos pela obra de Cristo. O máximo que nós somos, ou o máximo que são aqueles que não se renderam ao senhorio de Jesus, são apenas criatura do Senhor. E o pior, estão vivendo como filhos da ira, ou em desagrado à vontade e à lei de Deus. Por isso, Romanos capítulo de número 3 diz que todos, indistintamente, pecaram. E por isso que carecemos da graça do Senhor sobre a nossa vida. Todos nós éramos merecedores da ira, e o somos ainda, da indignação permanente daqueles que transgridem a lei de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo vem trazer, que em Cristo somos redimidos, justificados da nossa ofensa, quando nos dobramos diante da majestade do Senhor. Esse era o nosso estado, mas agora em Cristo, redimidos. Esse é o estado daqueles que ainda não se dobraram diante de Jesus, mas quando alcançado pela graça, redimidos e justificados. Paulo ainda vai dizer, segunda coisa nesse texto, verso 4 e verso 5. Estávamos mortos em delitos e em pecados, mas a boa notícia que ele traz é que fomos libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Que coisa boa. Mesmo estando mortos em delitos, sem nenhuma capacidade de esboçar, nenhuma vontade própria para sair desse estado, a graça nos alcança e nos liberta do pecado que nos mata espiritualmente e nos possibilita uma vida nova em Cristo Jesus. Verso 4 e verso 5, diz assim o texto: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Como o texto mesmo diz que o nosso estado era de morte,
Mas o precioso nesse texto é que o apóstolo Paulo inicia o verso de número 4 dizendo: mas Deus, pontuando que, se não fosse a intervenção graciosa, ou a riquíssima misericórdia, o muito amor de Deus, jamais sairíamos dessa situação. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 3:16, diz que a razão da redenção, através de Cristo Jesus, só se encontra em um elemento: o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, mesmo não merecendo absolutamente nada, mesmo merecendo a sua ira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, riquíssima misericórdia, que oferece o seu Filho para morrer pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. E é por isso que nós só saímos do estado de morte espiritual e somos libertos do pecado pela ação graciosa e pelos méritos de Cristo sobre a nossa vida. Porque o texto diz: nos vivificou juntamente com Cristo. Ação gloriosa de Deus. É por isso que o mas Deus é o que define o nosso destino, o seu e o meu, querido. Porque estávamos mortos, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Éramos criminosos, mas Deus nos justifica. Merecíamos o inferno, mas Deus nos concede salvação em Cristo Jesus. Por isso, em Cristo, somos libertos, somos vivificados nele, através dele. E você e eu precisamos entender que sem ele não há libertação. Por isso que Cristo expressou de maneira bem categórica: se Cristo ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se o Filho não te libertar, você continuará escravo do pecado, morto em seus delitos e pecado. Por isso você, desesperadamente, necessita de Jesus na sua vida. E Paulo diz isso porque Deus é perfeitamente santo para realizar essa obra, assim como realizou no seu Filho. Perfeitamente justo, também é perfeito em misericórdia e em amor. Então, pela riqueza da sua misericórdia, é o termo que o apóstolo Paulo utiliza, por seu muito amor com que nos amou, quando ainda éramos mortos, ou quando ainda éramos pecadores, ele nos vivifica em Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo fala que Deus nos vivificou, ele está se referindo à nova vida que Cristo concede a nós, ou àqueles que se encontravam mortos nos seus delitos e pecado. E tudo isso, é claro, Paulo não deixa sombra de dúvida, para que ninguém bata no peito e se glorie de tal ação. Tudo isso não se dá pelos meus méritos, ou porque eu sou bonzinho demais dentro da minha avaliação, ou pelas minhas obras, ou pelos méritos humanos. Não, de forma nenhuma. Tudo isso se dá pela graça, favor imerecido mediante a fé naquele que é poderoso para nos redimir, conforme diz o texto, verso 8 e verso de número 9. Porque pela graça, não é por obras, nem é por méritos, porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. E isso não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus, é dádiva de Deus para a nossa vida. E ele conclui dizendo o verso, não de obras, com a finalidade de, para que ninguém bata no peito e se glorie. É porque eu sou bonzinho, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Na realidade, nem eu e você somos nada. Como o texto mesmo diz antes, sem Cristo, mortos. Com Cristo, vivificado pela intervenção graciosa de Deus na minha vida.
Então quero dizer uma coisa para você baseado nesse texto. Sem Jesus, você não é absolutamente nada. Apenas aquilo que a Bíblia te descreve. Morto em seus delitos e pecados, longe de Deus, filho da ira. Mas em Cristo sim, somos libertos da escravidão do pecado para vivermos uma nova vida nele e exclusivamente nele. É por isso que o apóstolo Paulo, de maneira muito categórica, ele afirmou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz isso com muita propriedade e sabedoria, porque se ele estava morto em delitos e pecados, e se Cristo o alcançou pela sua graça, o libertou, o vivificou, é óbvio que a afirmativa do apóstolo Paulo, nas Escrituras Sagradas, é correta em dizer que eu não mais vivo, porque eu estava morto, mas sim, Cristo vive em mim, aleluia, como nós cantamos. Então, meu irmão, não temos como nos gabar de alguma coisa, porque nada somos, porque se somos, é porque a graça de Cristo nos alcançou e nos libertou da escravidão, da ira, para nos tornarmos filhos de Deus. Logo, faça valer a pena isso na sua vida. Mas como, pastor? Morrendo para si mesmo a cada dia, porque esse era o seu estado, para que Cristo, dia após dia, viva na sua vida. E a finalidade dessa ação graciosa de Deus, dessa ação majestosa de Deus na nossa vida, é o nosso terceiro ponto e terceira lição desse texto. A finalidade é glória do Pai, mas viver nova vida em Cristo. Então precisamos entender, e o texto vai nos chamar a atenção, verso 7 e verso 10, que a finalidade desta obra graciosa que Deus realizou através de Cristo Jesus, na minha e na sua vida, era para que Ele fosse glorificado, mas que também entendêssemos que necessitamos andar em novidade de vida. Na realidade, essa novidade de vida é algo extremamente natural na vida daqueles que realmente foram redimidos pelo Senhor. Ou aqueles que verdadeiramente são convertidos, né, irmãos? Porque a gente sabe que muitos são convencidos de que são, mas não são. E por quê, pastor? Óbvio, porque não vive a nova vida em Cristo. Que a palavra requer de mim, de você, se de fato fomos alcançados por essa graça, libertos da escravidão do pecado, transformados para viver para a glória de Deus e essa nova vida que Cristo nos concedeu, porque estávamos mortos, mas nele a vida. Então olha só, verso de número 7 diz que a finalidade disso era para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque o verso 10 diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nela. Ele está falando de nova vida, ele está falando de glória de Deus. Então o propósito desta obra de redenção, libertação, salvação e transformação, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. O texto vai nos afirmar que Ele nos vivificou em Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais para a glória dEle. A finalidade era para mostrar nos séculos vindouros a abundância da sua graça, da sua misericórdia, da sua benignidade para comigo e para com você, meu irmão. Então a razão dele nos libertar é para que nós vivamos para a glória do Senhor. Porque tudo que fazemos
deve ser, necessita ser, para a glória do Senhor. É isso que Jesus orienta aos seus discípulos a dizer que precisamos brilhar, precisamos viver essa nova vida para que essas novas obras que iremos fazer, obras de justiça, que é tão somente andar segundo esta nova vida, segundo a palavra de Deus, os homens veem e glorifiquem o Pai que está no céu, que nos proporcionou esta nova vida. É glória dele. Sim, com certeza é glória do Senhor. Nós somos salvos, alcançados e transformados para a glória de Deus. A nossa salvação em Cristo Jesus é a revelação suprema da graça, da maravilhosa graça de Deus, que nos concede tão maravilhosa obra na nossa vida. E é claro que a finalidade é glória do Pai. É porque através da obra é revelada a riqueza da sua graça e da sua misericórdia. O outro propósito da nossa salvação, dessa obra redentiva de Deus, é para que também andemos em novidade de vida. O que vai testificar realmente se somos dele, se fomos libertos por ele, se fomos transformados por ele, se fomos libertos realmente do pecado para viver agora em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz, porque somos feitura sua, não nos pertencemos, somos dele, criados em Cristo, nova vida. Para quê? Uma finalidade, boas obras, ou viver em novidade de vida. O que Deus, como diz o texto, preparou antes da fundação do mundo. Paulo está querendo dizer que sempre foi o propósito de Deus, que o ser humano, a sua coroa da criação, andasse de acordo com os seus preceitos, com o estilo de vida do reino. Mas por conta do pecado, o homem se afasta de Deus, do propósito de Deus maior. Mas em Cristo Jesus somos resgatados, reconciliados, e aí transformados, libertos para andarmos. Somos gerados e transformados para andarmos em novidade de vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, diz, aos Coríntios diz, se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas antigas, ou o que éramos, já passaram. Eis que tudo se faz novo, porque vivemos em novidade de vida. Então aqui aprendemos a lição graciosa de que fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Propósito da redenção, glória de Deus. E isso significa de que mortos, Deus nos concedeu vida, com um propósito, glória e novidade de vida, ou fazer valer a pena essa vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Vai nos dizer também que antes éramos filhos da ira, agora em Cristo somos filhos de Deus. E tudo isso porque em Cristo nós podemos desfrutar da vida e da vida em abundância, porque em Cristo já não estamos mais numa relação de inimizade, mas Ele nos reconcilia para vivermos diante do Pai, e não apenas como numa relação de criador e criatura, mas sim, pela ação graciosa de Cristo, somos feitos filhos de Deus. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa preciosa, mas é imprescindível que eu e você entenda de maneira bem clara, até mesmo para nos colocarmos em um nosso lugar e fazer valer a pena tão graciosa e rica graça que nos alcançou,
de que antes não éramos absolutamente nada, apenas mortos em nossos delitos e pecados, como muitos hoje vivem, sem Cristo, sem Deus, mortos em seus delitos e pecados, porque não se rendem ao senhorio do Senhor. Mas o Senhor nos alcançou, e por isso que Paulo diz que antes éramos, mas agora em Cristo, o jogo virou. De mortos, nós temos vida, e vida em abundância. E diante dessa verdade do antes, do agora, se verdadeiramente Cristo nos libertou, eu e você, que fomos alcançados, ou todos aqueles que foram alcançados por esta graça, vivem em novidade de vida. Como o próprio apóstolo Paulo disse, e retorno a repetir, porque já não vive nós, mas Cristo vive em nós. E isso precisa ser visível num estilo de vida que agrade ao Senhor. Então, diante desta graça, dessa grande obra de Deus, eu concluo, é esperado que eu e você, ou todos aqueles que foram alcançados, transformados e libertos e vivificados, andem em novidade de vida diante do Deus e diante dos homens, porque fomos feitos novas criaturas em Cristo. Agora somos habilitados pela ação do Espírito Santo para andar em novidade de vida, em boas obras e amar aquilo que agrada ao Pai. Outroramos éramos desobedientes, mas agora libertos do pecado para vivermos em novidade de vida. E é por isso que Cristo Jesus nos redimiu, nos vivificou, e agora nós podemos, nascido em Cristo Jesus, vivenciar, desfrutar e fazer valer a pena a nova vida que encontramos e que obtemos nele, pelos méritos dele, pela ação dele, pela obra dele, pela sua morte. Então olha só, tudo em Cristo, por meio dele. E é por isso que eu e você somos convidados a nos rendermos diante do Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou incluir aqui, mortos em seus delitos e pecados. Ouve a voz do bom pastor, se renda aos seus pés, porque só nele é que temos vida, e vida em abundância. Que o Senhor te abençoe, e que o Espírito Santo ministre a sua palavra no seu coração, e que você em Cristo aprenda a fazer valer a pena, dia após dia, essa vida que o Senhor nos confere, e desfrutemos dela em todo tempo, vivendo de acordo de maneira que agrade o coração daquele que nos libertou da morte e do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, Senhor gracioso, quão bendito é a tua graça e a obra do Senhor realizada na nossa vida. Quão triste era o nosso estado, Senhor. Mortos em delitos e pecados, filhos da ira. Senhor, quão triste é o estado daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo. Mortos em delitos e em pecados, filhos da ira. Deus tenha misericórdia. Te louvamos pela graça que nos alcançou. Senhor, dá-nos força para fazer valer a pena e caminhar
de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda não foram alcançados. Que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, do juízo e da justiça, e que se dobrem diante do Senhor. Deus, como mortos, não podem responder, mas o Senhor, de maneira misericordiosa, os alcance, Senhor, aonde estão, transforma-os, assim como tem nos transformados, para a Tua glória, para o Teu louvor. Dá-nos força, Senhor, para caminharmos em novidade de vida, e assim glorificarmos o Teu santo e bendito nome, pois é resultado daquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, na vida daqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Teu poder, Senhor, redimidos em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor por tão grande obra. E a nossa oração é que o Senhor continue nos fortalecendo, nós, como igreja do Senhor, e alcançando aqueles que ainda não foram alcançados. E a minha oração é que este lar que nos ouve nesta noite, se há algum que anda errante neste mundo, que a Tua graça o alcance, Senhor. Que o Teu poder o convença, e que o Teu Espírito atraia a Tua presença, e que se renda aos Seus pés, que essa casa se renda ao senhorio de Cristo, porque se não for Ele, continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. Senhor, cumpra os Teus propósitos na nossa vida, pois dependemos de Ti, e Te bendizemos pela vida que temos agora, naquele que nos redimiu e nos salvou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome, Pai, e que a Tua presença poderosa alcance cada vida que nos ouve, cada lar, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor, em o nome de Jesus, amém.